Porque as pessoas sabem que é uma interação, tem gente, tem produção aqui. Não, sim, não é um gente, programa de TV. Não é uma coisa amarrada. É, engessadíssimo. É. Não, é aí que eu queria saber. Nossa, eu tô com uma entrada aqui, amor. Eu vou ter que... Será que esse meu hormônio não tá fazendo aquele cabelo? Mas tô me já? vendo- Você Eu tá tomando acho que até é quanto tempo? genética isso. vai Gente, eu tô ficar com uma careca. entrada aqui que no outro programa eu fiquei todo o tempo assim. Aí baixava muito. Gui, você sabe, não tem cortes, né? Não tem cortes, é Não, diretão. Então, de repente, falamos uma bobagem, soltamos um pi, dá risada Meu dele. Deus, o cancelamento vem aí. Não, tá A internet não está repreendido. preparada pra isso. Ex. É o do salto, não? O quê? O Gui é... É o do Olha lá, eu salto. falo, É o do eu conto salto. várias Não. histórias. Aham. Só pra deixar um pouquinho mais de perto, porque de longe eu não enxergo. Sim, sim. Ai, eu sempre levo um susto. Começando agora mais um nosso podcast que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, pelo Conecta Mais Web TV. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Guilherme Gino, 30 anos, diretor de marketing, consultor e palestrante com 15 anos de carreira e há 7 é especializado na área da beleza. Formado em finanças, morou em Londres por um ano, de 2012 a 2013, pós-graduado em negócios de marketing de luxo pela ISPM e especialista em branding, posicionamento, marketing de influência e comunicação. Uau! Seja bem-vindo, porque para nós é uma honra Honra. tê-lo aqui. Estamos muito felizes e Quando a gente escuta essa apresentação toda, você vem e fala, nossa, é tudo isso mesmo? Dá um, né? Você não para pra ouvir, assim, Aham. uma outra pessoa falando, né? Eu queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui, uma honra conhecer um pouco dessa terrinha sua, né? E você Agora tá vi. aqui também agora e... Nossa, gente, confesso que agora deu um pouco de nervosismo aqui, né? É. As câmeras e tudo Tudo. mais, mas vambora. Vambora, Gui. A gente queria te agradecer muito mesmo o teu carinho, a tua disponibilidade. A gente tem plena noção de como que é a tua vida em São Paulo, de como que é a tua agenda. E só pelo fato de você ter se disponibilizado a estar aqui, acredito que é muito especial pra nós. Gente, eu tenho um laço afetivo com o Gui, assim, que é muito grande. O Gui, ele é o grande responsável aí pela virada de chave da minha carreira. A gente... Como que eu posso dizer pra você? Não só na minha carreira, mas a Bruna vida pessoal, assim. O Guilherme, ele foi o meu gestor. E eu digo assim com toda certeza que foi o melhor gestor que eu já tive na vida, porque ele realmente foi capaz de me transformar e como gestor, como líder, extrair o melhor de mim e fazer com que eu atingisse realmente, eu não digo o ápice, porque ainda temos muito Estamos para só no conquistar, início. né? Mas assim, atingir um ponto assim da minha carreira que hoje existe a Bruna Matos, né? E mesmo que ela não esteja em São Paulo, ela é lembrada a todo momento. E com certeza o Guilherme faz parte de tudo isso, né? E um dos pilares, Guilherme, que eu queria muito que você falasse é sobre a questão de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, né? Eu digo que hoje, principalmente, as empresas, as marcas, não são mais feitas apenas de números. Principalmente são feitas de pessoas, né? Então, eu brinco muito que meta, desenvolver pessoas. O desafio, as pessoas. Sim, sim. Porque é uma questão de relacionamento, é uma questão humana, né? E para você se relacionar, para você desenvolver pessoas, você precisa entender o que é estar naquele lugar, é você liderar com empatia, e existe aí aquela diferença entre chefe e líder. E eu, ao longo da minha carreira, eu aprendi a me tornar um líder, aprendo todos os dias e aprendo muito mais com os meus liderados, né? Então, gestão de pessoas, eu acredito que é o foco principal para você desenvolver um negócio consistente, um negócio
saudável e um negócio que vai crescer e onde as pessoas vão crescer com você também. Eu não acredito em algo que é feito por uma única pessoa, eu acredito em time, eu valorizo o time e eu cobro do time também, né? Então, acho que no mundo digital, numa era onde tá todo mundo acelerado, a gente tem que parar, a gente tem que respirar e a gente tem que sentar com as pessoas, a gente tem que ouvir muito mais do que falar, a gente tem que saber o que acontece na vida daquelas pessoas, porque você passa muito mais tempo com as pessoas do seu time, com as pessoas que trabalham com você, do que eventualmente com o seu parceiro, com a sua família, com os seus filhos. Então se torna uma família, se torna uma convivência, e você fazer parte da história de alguém, que é como você acabou de falar, como eu faço parte da sua história, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque existe você deixar marcas na vida das pessoas, onde pode ser positiva, ou como pode ser muito negativa, como pode ser muito traumática, né? Então acho que a gente tem que saber todos os dias que além de empresas, além de trabalho, a gente está lidando com pessoas. E isso você estava falando e realmente passa um filme na minha cabeça, o quanto você conduz isso muito bem, né? A gestão de pessoas em si, ela não é algo muito fácil, né? É o mais desafiador. Acho que é o mais desafiador. E eu me lembro muito bem que quando nós nos conhecemos, eu já estava na área da beleza, tá? Mas assim, eu estava entrando em um outro lugar, né? Com uma outra roupagem que eu não tinha. Então eu tinha técnica, eu tinha o relacionamento e tudo mais, mas eu não estava ali naquela roupagem e você teve que mexer muito na minha persona para isso, né? Na verdade, a gente teve que descobrir qual era a sua persona, né? eu acho que... E muitas pessoas não sabem o que é uma... Primeiro que muitas pessoas não sabem o que é uma persona. Segundo, como se posicionar, né? Como criar a sua imagem. Porque existe a Bruna profissional, existe a Bruna esposa, existe a Bruna mãe. E existe a sua persona, que é você unificar tudo isso, né? Então, como que você comunica isso para alguém? Como você comunica a sua persona? Então, às vezes, as redes sociais, elas criam uma imagem nossa, que é uma opção se tornar uma pessoa pública ou não, né? E é uma opção também nossa do que a gente vai mostrar ali ou não. Então, para quem não te conhece, efetivamente, as pessoas vão criar uma imagem sua baseado naquilo que você mostra. Então você tem que aproveitar para mostrar quem é a sua persona, principalmente se for para você vender uma imagem, vender um produto, vender um negócio, passar mais seriedade. Então qual que é a estratégia por trás disso, né? Então acho que é isso mesmo, é você identificar essa persona e como você vai conduzir essa persona para que ela comunique e fale mais sobre você, mesmo sem você estar presente. Exatamente. E isso é muito a forma como a gente se comunica, no caso das redes sociais, né? E se comunica com aquele público que a gente quer atingir. Isso eu aprendi com você, né? Então, se eu quero atingir um público, eu preciso realmente cuidar da minha persona, da minha imagem, principalmente em redes sociais. E isso exige muito de você também, porque eu lembro que muitas vezes eu parava assim e ficava pesquisando países, restaurantes, vinhos e outras coisas, que é para poder me aproximar desse público que eu tava inserida, porque eu era um perfil completamente diferente. E tem que se permitir, né? Porque muitas vezes tem aquilo, eu sou assim, eu não síndrome de Gabriela, né? Isso, eu sou assim, eu não vou mudar, porque não vejo sentido. Eu sou assim, você sempre assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Porque a carreira, ela é uma construção. Eu quero que tu fale um pouquinho de como foi a construção da tua e do quanto é importante essas pessoas como o Guilherme na nossa vida, né? Que vai nos direcionando, às vezes, Gui, tô pensando em fazer isso, tu acha que é um caminho bom, que não é, porque tem uma experiência, né? E no momento que a gente pergunta, a gente já tá permitindo que aquela pessoa interfira na nossa vida, mas muitas vezes pros nossos colaboradores, pros nossos liderados, a gente se sente, e temos a responsabilidade de conduzi-los, mas muitas vezes a gente sente uma,
eu não vou permitir Uma que isso resistência. aconteça. Uhum. Então foram 2 perguntas numa só. Primeiro eu quero que tu fale como é que foi a construção. Se foi pensada, essa carreira, ela foi pensada ou ela foi acontecendo? Ela aconteceu. Ela aconteceu. Ela aconteceu até certo momento, depois de certo momento, obviamente, começou a pensar. ela foi planejada. E é muito louco, porque às vezes eu paro, igual você falou ali, 15 anos de carreira, né? Eu tenho 30. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre soube, eu sou um jovem senhor já, né? De 30 anos, que nasci na periferia de São Paulo, colégio público, gay, pele mais escura, ou seja, né, porque falo pele mais escura porque de um moreno, outro negro e tal, mas eu digo no sentido, todas as probabilidades, as estatísticas, elas apontam pra você, essa pessoa ela é fadada ao fracasso. Não, eu sempre soube muito bem quem eu era, eu sempre soube me posicionar muito bem, desde a época da escola, naquilo que eu queria. Nunca admiti bullying comigo, até mesmo porque eu tenho 1,90 m, então é até difícil fazer bullying com uma pessoa de 1,90 m. E eu sempre tive muito instinto de liderar, um instinto de me impor, até mesmo porque eu sabia que se eu não colocasse quem eu era ali, se eu não fizesse essa imposição junto às pessoas, elas iam se impor pra mim. Então eu sempre fiquei ligado pra eu dar o primeiro movimento, né? Pra eu agir e não ter que reagir. Então eu lembro muito que na época da escola, às vezes ia ter uma escolha para monitor de classe. E eu não tava na sala e a classe me escolhia como monitor. Então eu lembrei disso recentemente, porque eu estava num retiro espiritual e a gente conversando e depois estava numa dinâmica e depois alguém ia ter que apresentar aquela dinâmica. E as pessoas apontaram e falaram: não, tem que ser você, porque você fala bem. Falei, aí eu lembrei disso, falei, poxa, desde muito novo, desde 11, 12 anos de idade, as pessoas sempre me escolhiam pra estar à frente, né? E eu nunca fugi. Às vezes com um pouco de medo, às vezes com um pouco de vergonha, mas vambora, vamos fazer acontecer. Então, existe um programa em São Paulo de menor aprendiz chamado ASAM, que é o Centro de Apoio ao Jovem. E uma prima mais velha, 1 ano mais velha do que eu, ela tinha feito isso, e através desse programa ela entrou como menor aprendiz na Gafisa, uma das maiores construtoras do país. E eu sabia que eu queria muito entrar naquele programa também, porque eu sabia que a partir daquele programa eu poderia começar a minha carreira. Então me programei para entrar ali, estudei para entrar, porque é para galera que mora na zona sul de São Paulo. Eles têm uma limitação ali. E o que é a ASAM? É um preparo do jovem para o mercado de trabalho, né? Então, ou seja, você não pode faltar, você não pode dar atestado. Dentro do curso que dura, na época, hoje em dia não sei, mas durava 6 meses, você tinha 2 trabalhos, que eram 2 projetos que você tinha que criar. Um era sobre um livro, e o segundo era um trabalho de marketing, então o marketing já tá na veia aí desde cedo. E quando eu fiz a inscrição, passei e fiz as provas, eu não fui aprovado. E ali veio uma frustração muito grande, porque eu tinha uma grande esperança de fazer aquele curso e ali engrenar no mercado de trabalho. E aí um dia eu recebi uma ligação: não, volta aqui, a gente vai te entrevistar de novo. Fui na entrevista novamente e entrei na turma 181B. Hoje eu vi que eles estão lá na turma, sei lá, passou de 300 turmas já na frente. Isso foi no ano de 2007. Então eu tinha 15 anos efetivamente ali. E ali eu comecei a entender muito mais a questão das responsabilidades. Ou seja, eu estudava à noite, de manhã eu ia para o curso, ficava em Santo Amaro, pegava a condução, ia para lá. Durante a tarde eu tinha que desdobrar entre os trabalhos do curso e da escola. E assim começou um senso de responsabilidade muito maior. Me formei na ASAM, com louvor, e dali começaram a encaminhar para as entrevistas de emprego, né? Fiz a primeira entrevista numa multinacional farmacêutica, não fui aprovado. Fiz o segundo processo seletivo numa empresa que distribui água de coco pelo país, não fui aprovado. E na terceira foi na Bunge Fertilizantes, uma das maiores empresas do mundo,
E quando eu fiz a primeira entrevista, eu falei, essa vaga é minha, eu passei. Sentiu? E eu tinha certeza absoluta. Ficava no Centro Empresarial de São Paulo, pra quem é de São Paulo, região da Zona Sul, na época, todas as maiores empresas do Brasil e do mundo ficavam ali. Então é um complexo muito grande. E entrei na Bung Fertilizantes como office boy interno, né? E ali eu lembro que no primeiro mês eu me destaquei muito, porque tinha até uma hierarquia entre os boys ali, e eu já comecei a atender a presidência. Então eu tinha contato, não o presidente, mas a secretária do presidente e a secretária do vice-presidente e dos diretores. E então eu tinha um contato direto com eles ali, onde a gente fazia serviço de banco, correios, mas tudo dentro do próprio centro empresarial. Então ali eu já tive acesso ao que é o mercado corporativo, ao que é o segmento executivo muito alto, né? E eu lembro que às vezes a gente chamava caixinha, né? Ou seja, 2 vezes por dia a gente pegava um carrinho de supermercado, passava pelos andares ali, por departamento. Então eu tinha uma comunicação da Bruna, que é de produtos, para entregar pro Giovanni, que é de compras. Então eu pegava aqueles documentos e levava. E eu lembro que eu olhava para aqueles vai e vem, chama, né? Que são os envelopes onde você coloca o documento dentro. Então é de fulano para Beltrano. E eu falava um dia, nossa, eu adoraria ter meu nome aqui para escrever que eu tô recebendo ou mandando algo para alguém. E é muito importante quando a gente percebe que essas coisas aconteceram na nossa vida, porque há uns 3 anos atrás, um dia eu tava escrevendo na rotina, a correria do dia a dia, um documento desse. E aí eu lembrei daquele momento, daquele menino de 15, 16 anos, que queria simplesmente fazer um envio de um documento, e atualmente envia tantos por dia que você não para pensar que isso é um sonho realizado. É algo que você idealizou lá na sua adolescência, que parecia tão distante, e hoje faz parte do seu dia a dia. Então como é bom a gente não só celebrar os pequenos momentos, mas voltar à nossa essência, voltar quem a gente era lá, e os sonhos eles eram tão pequenos, e quanta coisa que não aconteceu depois disso, né? E enfim, trabalhei na Bung. Com certeza, se eu tivesse continuado lá, eu teria feito carreira lá, mas Deus tinha muitas outras coisas preparadas pra mim ali, né? Então, da Bung eu fui trabalhar como office boy externo numa outra empresa. De lá eu fui trabalhar numa numa loja de sapatos, uma das maiores de São Paulo na época, e ali foi pauleira, e foi onde eu consegui me destacar pela primeira vez num cargo de semi-liderança. Ou seja, eu fiquei 2 anos nessa loja, nessa rede de lojas que era um fenômeno assim de vendas. Era uma loja que vendia às vezes no final de semana R$500 mil em sapatos. Era um case bem absurdo, absurdo. E pode falar o nome? Pode, claro. Foi na Shoestock. Depois foi comprado pelo grupo Netshoes e tal. E eu vivia para trabalhar, né? A gente trabalhava numa escala, trabalhava 2 domingos para folgar e uma folga na semana. E era desde o atendimento até pegar sapato no chão. E tinha eu e um amigo meu, a Shoestock ela era dividida por numerações, né? Então a grande maioria das mulheres no Brasil, o tamanho do calçado ou é 36 ou é 37. Então, eram divididos por numerações, as salas, e as maiores salas eram do 36 e do 37. E eu sempre trabalhei no 36 ou no 37 porque é onde tinham as maiores demandas. E ali eu descobri que eu tinha um excelente dom para me relacionar, para vender, mas também tinha um excelente dom operacional. Então, eu fazia as 2 coisas muito bem feitas. Então, eu consegui visibilidade com a gerência da loja e com a diretoria muito cedo. Eu tinha, nessa época, já 17 para 18 anos. E um amigo meu, que é meu amigo até hoje, que é o Gustavo, trabalhava, a gente sempre revezava, porque nunca deixavam a gente na mesma sala, porque a gente dava muito trabalho juntos, né? E ali tinham pessoas que eram mais sênior do que eu, mas eu comecei a me destacar muito rápido acima dessas pessoas, né? Porque eu fazia as 2 coisas muito bem feitas. E aí o pessoal falava, não, você é muito bom em vendas, você não precisa fazer a parte operacional. Eu falava, não, mas eu quero fazer a parte operacional. Primeiro porque eu gosto, segundo porque eu sei fazer muito bem e mais rápido do que o meu colega. Então, a operação como um todo vai girar mais rápido. Então, eu sempre gostei de olhar pelo coletivo. E
Isso que era muito exaustivo, né? Então, chegou uma hora que eu vi que eu não via mais meus amigos, minha família. Minha família se tornou a galera da loja. Então, quando eu tinha folga, eu estava com a galera da loja. E dali eu saí da loja de sapatos e entrei numa agência de viagens. Então, olha, foram coisas muito distintas ali, né? Mas a agência de viagem veio para ser a primeira grande virada de chave da minha vida. Então, na agência, eu já comecei a me relacionar com pessoas. Eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas do que eu, né? E pessoas que me agregassem muito mais. Então, isso desde a escola, se eu estava na 5ª série, eu andava com o pessoal da 8ª série. Porque sempre foi assim, desde criança. Eu não tenho primos da minha idade, né? Então, eu tenho primos muito mais novos do que eu, ou mais velhos. Então, eu sempre queria estar no meio da galera mais velha. Sim. Sempre gostei do assunto da galera mais velha. E sempre fui muito pra frente também, né? Então, as coisas que eu falava e sabia com 11, 12 anos, uma criança normal de 11, 12 anos não fala. Então, eu sempre tive muita malícia, muito jogo de cintura. Então, quando eu cheguei na fase da agência de viagens, eu comecei a vender pro meu próprio networking, que já tinha um outro poder aquisitivo. Então, eu ganhava comissão em cima dos meus amigos e ali eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu comecei a ver um pouco mais do que aquela grana podia proporcionar. Nesse mesmo tempo, eu estava fazendo faculdade já, fazia faculdade de finanças, então trabalhava o dia inteiro, transporte público. E só um parênteses, né? Hoje em dia eu falo que a galera tá muito Nutella com essa questão de Uber e ninguém quer pegar. Falou, gente, vocês não tem noção do que é. Hoje em dia você tem ainda um monte de opções de baldeação, de metrô. Tem, pra quem mora em São Paulo sabe disso, né? Do que era pegar 3 conduções por pra dia. Chegar no serviço. Sol, chuva. Muito apertado e não é de iPhone na mão e com fone sem fio no ouvido. Tinha um MP3 na época ainda. Meu Deus, o Botox aqui, ó, gritando, entregando a idade. Voltando aqui. Então, fazendo faculdade, trabalhava na agência. E aí eu via assim, um monte de possibilidades. As pessoas viajando e tal. Eu sempre gostei muito de inglês. Sempre fui apaixonado pelo idioma. Sempre gostei muito de música pop, né? Qual gay não gosta, né? Então, e eu sou da geração MTV. A primeira MTV. Melhor, e a MTV, ela formou o meu gosto musical. Então, eu gostava muito, eu aprendi muito inglês pelas músicas e tudo mais. Aí, eis que um dia eu trabalhava na agência, era um final de semana, eu tava com alguns amigos. E aí, uma amiga em específico, que ela também faz parte da minha história, que é a Priscila. A gente tava na praia, bebendo uns drinks e tal. Ela grita, Gui, eu vou pra Londres no final do ano visitar minha irmã, vamos comigo? Aí eu desse lado, eu falei, bora! Vamos, Londres, cheguei. Eu só tinha andado de avião uma vez na minha vida pra ir pro Espírito Santo. E eu tava marcando a viagem pra Londres com ela, visitar a irmã dela. A gente fica na casa da minha irmã, eu falei, bora mulher, vamos embora. E eu desde criança, eu falava que eu tinha o sonho de conhecer 3 lugares no mundo, né? E era Londres, Nova York e Tóquio. Pra Tóquio eu não fui ainda. Por falta de tempo. Mas hoje, graças a Deus, é por falta de tempo mesmo. E aí ela chamou pra ir pra Londres. Aí eu voltei pra agência, virei pra minha chefe e falei, final do ano eu vou pra Londres. Aí ela virou e falou assim, não, eu te ajudo aí e tal. A gente vê a passagem por aqui e tal. Eu falei, beleza, eu vou pra Londres. Quando eu fui ver, eu tava tirando o passaporte. E quando chegou o final do ano, em dezembro, estava eu com viagem marcada pra Londres. E mal sabia eu qual história começaria a partir daquele momento, né? E fui pra Londres, na verdade não era Londres, fui enganado pela minha amiga. A irmã dela mora, não sei se mora ainda, mas morava numa cidade chamada Basingstoke, que fica na Inglaterra, mas fica a 1h30, 2 horas de Londres de trem. Então eu cheguei, eu lembro que nós chegamos, eu e ela. Essa minha amiga, ela é mais velha do que eu. Na hora de passar na imigração, ela não falava nada de inglês e eu com o meu inglês da MTV. Eu com o meu inglês. Eu cheguei a fazer um período de curso de inglês em São Paulo, mas eu percebi que eu era melhor que a professora. Então eu não fiquei um mês, então eu considero que a primeira base do meu inglês Obrigada, foi... MTV. Obrigada, MTV, entendeu? E aí
E o sotaque do britânico, do inglês, é completamente diferente do americano, né? Então quem conhece um pouco do idioma sabe disso e percebe que na hora que eles começam a falar, eles não são simpáticos na hora da imigração. Principalmente, e eles olham tudo, né? Então imagina, eu tinha na época uns 19 anos, minha amiga uns 30, então eles olham na cabeça do inglês, como é que você é amigo de uma pessoa que é 10 anos mais velha que você? O que você veio fazer aqui? Eu não tinha, meu passaporte era novo, eu não tinha um carimbo no passaporte. Fizeram um monte de perguntas, minha amiga não conseguia responder. Eu respondia, graças à MTV, por mim e por ela. Enfim, entramos. Entramos. Não era tráfico de pessoas. Eu achei que já ia voltar. Não, entramos, imagina. Sabia que eu ia entrar. Esforço da vida. E aí entramos. E aí fomos pra Basingstoke. Então, toda aquela que eu tava esperando, né? Londres e afins. Não tinha. Eu só frio. Não foi. Muito frio. Imagina, as roupas que eu tinha pro frio de lá eram as roupas que eu usava no inverno em São Paulo. E vocês estão vendo esse senso fashionista aqui, ó? Não era assim, não. Era calça boca larga, jaqueta de couro, um cachecol meio duvidoso, um cabelo que não tinha esse... Não era nada disso. Mas Deus me livre, some com essas fotos aí. Já mandei queimar. Então eu fiquei esperando aquele glamour todo de Londres e não teve, né? Porque nós estávamos muito longe. A gente chegou 24 de dezembro, era Natal, passamos o Natal com os amigos da irmã dela e tal, e depois de uns 3 dias só que a gente foi efetivamente pra Londres. E aí, quando a gente tava chegando em Waterloo Station, eu vi pela janela do trem um pedaço da London Eye, né? Então, aquela roda gigante icônica. Quando eu vi aquilo, aí meu coração acelerou. Meu coração acelerou. Como acelera até agora, parece que eu tô voltando àquele menino de 19 anos. E eu vi aquele lugar. E parece que foi uma conexão imediata. E aí eu tenho uma amiga que ela morava em Londres há muitos anos, mas ela é do mesmo bairro que eu, também mais velha do que eu. E ela falou assim, e ela tinha pedido pra eu levar umas calças do Brasil pra ela lá. Aí ela falou, ó, você vai vir, você fica uns 2 dias aqui em casa, já que você não tá em Londres, porque eu moro em Londres. Você vai pegar a estação tal, você vai perguntar descer em tal lugar. Eu falei, é isso aí, mulher, eu vou chegar aí na sua casa, viu? Ela, vou te esperar na saída da estação, a estação de Seven Sisters. Virou até piada o bairro depois. E fui. Não sei como o inglês da MTV. Eu lembro que eu dei tchau pra minha amiga, a gente já tinha andado um pouco por Londres. Falei, ó, tô indo lá visitar essa outra amiga aqui. Daqui a 2 dias eu apareço lá na casa da sua irmã. Porque eu já tava destemido já, né? Desbravando Londres. Detalhe, de novo, gente, sem iPhone. Na Google Maps. Na época eu tinha um GPS. Um BlackBerry. Só que não tinha GPS, nem nada disso. E era Nextel ainda por cima. Aquele de rádio. Não funcionava. Não funcionava fora do Brasil. E fui, peguei lá a Victoria Line, rumo a Seven Sisters, que eu tô dando o nome do bairro porque esse bairro é muito emblemático na minha vida e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Chegando lá, fui pra casa dessa minha amiga e aí eu já senti uma outra energia na cidade, energia de cidade grande, de quem veio de São Paulo. Então, ali era pós-Natal, naquele mesmo dia conheci um amigo que é o Diego, que é um dos meus melhores amigos da vida até hoje. E vamos pra balada? E aí, enfim, né, fiquei 2 semanas e aí eu não voltei pra casa da irmã da minha amiga. Eu fiquei mais uns 5, 6 dias na casa dessa amiga. Aí voltei pra lá, peguei mais as minhas coisas, voltei pra Londres de novo. E ali meu coração bateu forte. Eu falei, cara, esse é o lugar da minha vida. E aí voltei pro Brasil chateadíssimo. Porque tava indo embora. E falei assim, eu vou dar um jeito de voltar pra lá. E aí teve um dia que essa amiga que eu fui pra casa dela, ela me ligou e falou assim, ó, vai vagar um quarto aqui, isso era um domingo, vai vagar um quarto aqui em casa na segunda-feira da semana que vem. Você não quer vir pra cá? Eu seguro esse quarto pra você.
porque lá é muito comum as pessoas alugarem casa e alugarem quartos, né? E até mesmo porque o aluguel em Londres é muito caro e tal. Eu falei, eu vou. Ela me ligou no domingo, eu decidi na segunda-feira, comprei a passagem na terça pra embarcar no sábado. E aí, não avisei ninguém, só tinha falado com a minha antiga chefe, fizemos um acordo ali. Fui avisar meu pai depois que eu já tinha comprado passagem, numa quinta-feira. Tava lá, pai, eu tô morando em Londres. Tô indo embora pra eu tô em Londres. E fui. E que mudança, né? E que mudança de vida. Fui com o meu inglês da MTV, com 1.000 libras no bolso. Uau. Que eu tinha feito um acordo e depois um empréstimo pra conseguir levar essas 1.000 libras. E não é que a libra na época tava cara como ela tá hoje, não. Na época a libra tava 3,13. Hoje nem o dólar está isso, né? Sim. E foi aí acho que a segunda virada de chave e o primeiro teste da vida adulta mesmo. Então, eu fiquei 1 ano em Londres e chuta qual foi meu primeiro trabalho. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Não faço a menor ideia. Office boy, não. Não, imagina. Não, mas segura, peraí. Segura essa informação. Vou só dar um gostei, recadinho aqui. Segura, gente, aquela pausa dramática, aquela coisa. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Livre Ortodontista quer aproveitar o máximo do potencial do seu sorriso e Invisalign é um aparelho ortodôntico removível, confortável e quase invisível. Ele conta com tecnologia de ponta para o seu planejamento 3D exclusivo. Femini Moda Praia e Moda Íntima, 18 anos, busca promover a autoestima através de lingeries que façam você sentir bonita e poderosa. Acompanhe a Femini nas redes sociais, @FeminiOficial, e vá lá conhecer a coleção Intense, que tá lindíssima. Tecmania. A Tecmania oferece a você os melhores aparelhos do mercado e uma excelência em assistência técnica e atendimento. Então dê uma passadinha na loja, confira lá a Tecmania. Beijo, gente. Agradecer a Vinícola Mascaron pelo vinho que estamos aqui. Um brinde à fazer um vida. brinde aqui. Nosso convidado ama vinho, gente. Vocês não têm noção. Não é verdade. Não gente. é verdade, corta. Né? Vinícola Mascaron, pequena, artesanal e familiar. Arte Mobile no dia 12 de novembro, das 8... Bom. Ótimo, né? Arte Mobile no dia 12 de novembro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Estaremos esperando vocês com preços que se encaixam no seu bolso. Móveis de madeira maciça com desconto de até 60%. Leve a família e os amigos e vá conferir. É a chance de adquirir o seu móvel com preço de fábrica. O feirão vai ser na RST 324, número 6011, no bairro São Cristóvão, próximo ao trevo de acesso à área industrial em Nova Prata. Arte Mobile, móveis com encaixe perfeito. Franco Moda Masculina, confira a coleção Primavera-Verão 2023 com as melhores marcas. Franco Moda Masculina, loja do homem moderno. E, já que estamos chegando muito próximo ao verão, o bronzeador Australian Gold é ideal para conseguir o bronzeado perfeito. Pode ser utilizado em todos os tipos de pele. E somente essa semana, compre em qualquer Viva Farma farmácia de Nova Prata com 7% de desconto. É isso aí. Quero esse Australian Gold aí. Chuta? Quero que vocês chutem. Eu não tenho a menor ideia, cabeleireiro. Não, cabeleireiro. Definitivamente eu não nasci com esse dom. Gostaria, viu? De ter nascido, mas não. Meu garçom. Porque normalmente não tenho a menor ideia. Agente de viagem, não. Nada que tu já tinha feito. Nada que eu já tinha feito. Acho que poucas pessoas fizeram isso na vida, inclusive. Gente. Não arriscam nenhum Maquinista palpite. do trem. Não. Maquinista do trem. Né? Não, apesar de eu não ter ideia do número de pessoas do número de maquinistas deve que existem ser no pouco, mundo, né? entendeu? Mas não. Eu trabalhei numa sinagoga de judeus, né, obviamente. Eu limpava uma sinagoga. E não era uma sinagoga daquelas grandes, era uma menor, uma escola para jovens judeus. E eu limpava muito mal, por sinal. Né? Não é uma fortaleza. Na verdade, eu tinha que preparar um pouco a refeição dos meninos, cortar pepino, essas coisas, pro dia seguinte, recolher
lixos e afins. Era um truque, na verdade, o que eu fazia ali. Mas foi o que pagou meu aluguel por alguns meses ali em Londres. E foi meu único trabalho por uns 4 meses, mais ou menos. E começou a situação a ficar muito difícil, né? Porque eu tava com um trabalho que eu só conseguia pagar literalmente o meu aluguel. E as minhas economias já estavam indo nessa. Porque, além de tudo, eu queria viver a vida, claro, né? Então, eu queria sair, eu queria beber, eu queria conhecer a noite de Londres. E com pouquíssimas libras, eu fazia exatamente tudo isso, né? Eu e Diego nas nossas aventuras pela noite de Londres. Depois conheci uma outra pessoa, que é o Ivan, que é um cabeleireiro, que é um dos meus melhores amigos também. Ele é brasileiro, ele é cabeleireiro da Inglaterra também há muitos anos. E foram pessoas que me ajudaram muito durante esse período que eu estive ali. Logo depois, né, eu consegui um outro trabalho, que é num dos maiores hostels do mundo, que é o Generator. E aí, um salário decente, as coisas começaram a melhorar. Mas já teve infinitas vezes de sair eu e o Diego com 3 libras no bolso e voltar pra casa 0. Parecia que a gente tivesse gastado 100, entendeu? Não me pergunte como. Eu falei pra ele esses dias que agora que a gente tem condição, a gente tem que fazer um desafio de sair sem cartão de crédito, só com 10 libras cada um, e vamos ver como a gente volta. Sim, acho que vale a pena. Acho que vou fazer uma trend dessa aí no TikTok. E aí fiquei um ano, né? E voltei pro Brasil. E aí você volta infinitamente mais maduro, porque você aprende, primeiramente, né, as pessoas perguntam o que você trouxe de lá. O inglês foi a segunda coisa. Aí já não era mais o inglês de MTV. A primeira coisa foi a experiência, né? Ali eu acho que amadureci 10 anos em um. Eu aprendi a dar valor a coisas que você não dá quando você é mais novo, quando você tem o conforto da casa dos seus pais. Então ali eu tinha que me virar eu comigo mesmo. Eu tinha que limpar, eu tinha que cozinhar, eu tinha que lavar, eu tinha que passar. E tinha as responsabilidades com contas que eu nunca tive antes, né? Então você é obrigado a amadurecer num país que não é o seu, numa cultura que não é a sua, num lugar onde você vem de um país tropical e você chega num lugar onde é chuva 80% do ano, um clima frio, um clima onde escurece 3:30 da tarde e amanhece depois das 8 da manhã. Nossa, então você tende um pouco a ser mais fechado, mais recluso. Algumas pessoas mais depressivas, não era o meu caso. Eu amava aquele lugar. Mesmo com todos esses contras ao ver da grande maioria das pessoas, eu amava aquele lugar. E Londres é assim, você ama ou você odeia, né? Não existe um meio termo. Voltei pro Brasil. E aí eu falo, foi quando eu realmente comecei a minha carreira executiva, né? Então eu voltei pro Brasil, entrei numa empresa que é uma das maiores empresas de TI do Brasil. Depois de lá eu fui para uma empresa alemã, que fazia estabelecimento de empresas estrangeiras no Brasil. E aí, sim, depois dessa empresa, que eu tinha uma carreira muito promissora, ganhava muito bem, ali eu já tinha dado uma guinada de vida, assim, completamente diferente, né? Nesse meio tempo eu fui conhecer Nova York, como eu tinha ali no meu mural de desejos, conheci algumas cidades dos Estados Unidos também. Voltei para a Europa depois, voltei para Londres depois numa outra condição. É muito interessante quando você volta para aquele lugar que você saiu um menino mais maduro, com uma outra condição financeira, como turista, estando ali para visitar e gastar, né? Só que eu estava numa empresa onde eu não estava feliz. E aqui eu deixo de conselho, gente, vocês têm que fazer o que amam. Sim. Vocês têm que fazer o que ama, porque senão depois vai se tornar um peso, você vai se tornar uma pessoa infeliz. O dinheiro, ele é consequência do trabalho. Parece clichê, mas é realidade. Só quem já fez aquilo que não ama sabe o quão cansativo, exaustivo e quão pesado isso é. E aí, eu conheci uma pessoa, que é o Renato Antunes, que numa festa, e eu tava com uma grande amiga minha, e eu virei pra ela e falei assim, eu não sei o que esse cara faz, mas eu vou trabalhar com esse cara um dia.
Eu efetivamente Do não nada, sabia. só olhando pra ele. Olhando pra ele. E aí depois a gente se conheceu, a gente ficou amigo. Ele me falou que ele tinha uma empresa de cosméticos, que é a Braé. E aí ele Que explicou... foi quem nos uniu. Exatamente. Estamos aqui, né? E ele explicou exatamente o que o produto que ele tinha, que é o Bond Angel, e qual que era a ideia que ele queria fazer no mercado, no Brasil naquela época. Falei, poxa, legal. Mas assim, poxa, legal. Falou, vamos, senta lá comigo, vamos bater um papo e tal. Fui numa conversa com ele. E ele falou, ó, hoje eu não tenho pra pagar o que você ganha atualmente no seu trabalho e tal. E eu, visando somente a grana, falei, realmente pra mim não dá, pra eu ter que reduzir o que eu ganho hoje. E aí, beleza. Não foi pra frente. E aí, num segundo momento, poucos meses depois, acho que 2 meses depois, eu lembro que fiz uma viagem pra Paris. E eu voltei daquela viagem e voltei com aquela sensação... aquele trabalho. E aí ele me ligou, falou, vamos conversar de novo? Eu falei, vamos. Ele falou, conversamos, melhorou um pouco a proposta, mas ainda não era o que eu ganhava. Eu falei, vamos embora. Assim, eu sei que em pouco tempo eu vou estar fazendo pelo menos o equivalente ao que eu já ganhava na Buggen Partners, né? E, enfim, na época, o CEO e fundador dessa empresa alemã que eu trabalhava, ele já era bem idoso, e aí ele tinha descoberto uma leucemia, que ele já tinha tido há alguns anos atrás, e aí voltou, e aí o clima já na empresa já não estava muito saudável. E aí eu falei, vamos embora, e aí eu sei que eu entrei... Encarou o desafio. Na Braé um dia, e ali eu fiquei. E ali eu fui moldado, né, a ferro e fogo mesmo, porque nós começamos com pouco budget, com pouca estrutura. Eu passei literalmente por todos os departamentos da marca, da empresa, e vi e acompanhei o crescimento gradual em todas as escalas, né? Então, de um escritório pequeno para uma estrutura num endereço muito emblemático que é o Jardins, e dos Jardins para o primeiro galpão próprio, para uma expansão absurda em um período de... Muito curto, né? Poucos anos, né? Então foi um case absurdo, onde eu me desenvolvi naquele cenário. E foi o processo em si da marca que foi te moldando e te desenvolvendo, ou ali influência do Renato, influência de outras pessoas? Com certeza, também, com certeza o Renato é uma grande influência na minha vida. Com certeza ele é uma das pessoas que eu mais sou grato na vida, porque ele viu em mim coisas que nem eu mesmo enxergava. E ele não só viu, como ele empurrava. Ele sabe aquela que a gente fala, ele soltou no fogo, agora deixa queimar? Ele fazia isso. Eu sei que você dá conta. Então, obviamente que depois eu entendi isso, e eu simplesmente nunca disse não. Eu fui abraçando. Me dá que eu faço. Vamos fazer. E a gente fez com muito amor, com muita paixão, com muito sangue nos olhos, e sabendo não só quem éramos, mas aonde iríamos chegar. E, obviamente, né, e aí é o que eu digo, né, até certo momento, até os 2 primeiros anos, eu não imaginava aonde eu ia chegar com a minha carreira. A partir dali foi planejado. A partir dali eu entendi não só o meu potencial como profissional, sobre como aonde eu quero chegar. E, Guilherme, só fazendo adendo, gente, quando a gente fala sobre o Renato Antunes, nós também estamos falando de um jovem extremamente visionário, extremamente inteligente, e quando você fala, Gui, que o Renato, ele foi uma grande influência na tua vida, e ele foi te moldando, e ele foi... O Renato, ele é uma influência importante, eu falo porque nós trabalhamos na mesma empresa, uma influência forte e importante para todos, né? Que já trabalharam com ele. Sem dúvida. E essa é a importância, né? Não só você ter pessoas importantes, assim como ele foi pra você, como ele foi pra mim, como você, enfim, foi pra mim, mas você também olhar pra isso e abraçar essas oportunidades, porque é realmente isso que vai te fazer crescer, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que existem oportunidades que elas vão passar uma vez só, por isso que a gente nunca pode deixar se acomodar. A gente sempre tem que se aprimorar, porque às vezes se a oportunidade bateu,
todas as vezes que a oportunidade bateu, eu estava pronto. Eu fui. Porque senão a gente nem percebe a oportunidade, né? Exatamente. Você não percebe, ou às vezes você abraça, mas você não tá pronto, então vai ser frustrante, você vai ter que dar 2 passos para trás de novo. Então é muito importante com que a gente saiba ouvir os sinais, entender que a gente está pronto, não parar no tempo, não se acomodar. Exato. E nesse meio tempo, né, eu me tornei diretor, eu abracei o macro da empresa, entendi muito mais, me aprofundei muito mais em marketing, em branding, no marketing de influencers, que é um segmento muito novo para o mundo, mas que quem começou com isso entende, domina e consegue enxergar não só as estratégias que tá rolando no mercado, como as oportunidades que existem no mercado também com isso. Eu acho muito importante a gente falar disso daqui a pouquinho, que a gente tá muito longe. A região sul em si, a gente tá muito longe disso que nós conhecemos como São Paulo, Rio, os pontos principais, e a gente muitas vezes não percebe isso tudo e cria uma distância enorme. Então acho que a nossa região aqui, o que tu vai falar, vai contribuir muito. Quero falar da Ótica Lincoln. Veja o mundo com outros olhos, aproveite as melhores lentes e armações do mercado e encontre o óculos ideal para você. E da Master Treinamentos, estamos falando em sucesso. A Master Treinamento é uma escola e torne-se um profissional nas áreas que mais crescem no mercado nacional. Vá para a Master Treinamentos e esteja preparado para o sucesso. Ou prepare-se, né? É isso aí. Gestão Contabilidade, pensando em empreender, a Gestão Contabilidade possui soluções completas para você iniciar a sua empresa de maneira assertiva. Contamos com uma equipe especializada com uma vasta experiência no mundo dos negócios. Cláudia Story, obrigada, Claudinha. A Claudinha é responsável por todos os meus looks aqui do nosso podcast. Então fica a dica, dê uma passadinha na loja, ela tá com várias novidades bacanas. Um beijo, meninas. Armazém Sabor, com a proximidade das festas de final de ano, Armazém Sabor prepara cestas específicas e exclusivas para sua família, para presentear toda a sua família e seus amigos. Então aproveite a oportunidade, lá tem uma variedade enorme de presentes que você pode montar aí junto com eles. Então aproveite esse final de ano e presenteie aí com amor. Então voltamos, Gui. A gente no mercado da beleza, isso também... Eu sempre fui muito em busca, comecei muito novo também, mas sempre fui muito, muito em busca. Porque a gente realmente está distante. Quando a gente conhece a realidade, por exemplo, de São Paulo, que eu acho que é um dos maiores polos, vamos falar da área da beleza agora, o influencers, é um dos maiores... Hoje os melhores cabeleireiros do mundo estão em São Paulo. Estão no Brasil. Né? Mas a gente vê a top 10, né? A boa parte do top 10, ou boa parte do top 10 está em São Paulo. Está em São Paulo. Então isso cria uma distância, principalmente daqui, vou falar pela região sul. Quando a gente fala em influencers, quando a gente fala em tudo isso, também temos essa visão de que tudo está em São Paulo e as coisas acontecem, não vou dizer mais devagar, mas elas tardam um pouquinho, a gente às vezes dá o clique e seguir ou entender a dinâmica que funciona. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa dinâmica nova do influencer, que é uma profissão, que não é mais alguém pegar o celular e fazer qualquer story. Precisa planejar a carreira, precisa... É estratégia também, com né? Com certeza. É estratégia. Eu acho que aí a gente traz aí para um outro cenário agora, então até pegando o gancho naquilo que eu tava dizendo, influencers, né? Então, o cabeleireiro. Quando eu entrei nesse mercado da beleza, eu não imaginava o quão rico esse mercado é, né? Então, ou seja, é um mercado muito poderoso. O Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo, né? Então, ficando atrás de Estados Unidos e China. É um país emergente, é um país onde culturalmente a mulher, principalmente a mulher, ela deixa de comer, mas ela não deixa de fazer um cabelo e fazer uma unha. Sim. E isso é muito cultural da mulher brasileira. Então quando eu adentrei nesse segmento e eu vi a máquina que o cabeleireiro é
de faturamento, que ele é uma empresa dentro de uma outra empresa, que é o salão de beleza, eu fiquei de queixo caído, né? Então, quando a gente fala aí os maiores profissionais do mundo estão aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, falando principalmente do segmento cor, de mechas, de uma entrega daquele cabelo Gisele, que é o cabelo dos sonhos, né? Eu acho que se a gente falar um pouco de conceito, de corte, algo mais fashionista, aí você acaba indo para Londres, para Nova York, para Paris, porém não é o usual, não é o do dia a dia. Não é o comercial, né? O comercial mesmo, ele é feito aqui e nós temos grandes profissionais, porque quando a gente fala do Brasil, a gente fala de uma miscigenação absurda, né? Então a gente tem misturas de raças aqui que tendem a ter cabelos que só o cabeleireiro brasileiro consegue entender e consegue desdobrar aquilo ali num resultado lindo, então, e regional. Então a gente tem um tipo de cabelo no sul, cabelo mais fino, um tipo de cabelo no nordeste, um tipo de cabelo no norte, um tipo de cabelo no centro-oeste, um tipo de cabelo no sudeste, e hábitos também, né? Então, hábitos também de pessoas que usam mais alisamento em certa região do país, pessoas que usam mais coloração em certa região do país. Então, o profissional, ele precisa ser ali todos os dias como se fosse um jogador de futebol esperando o próximo lance, como que ele vai jogar aquilo ali pro gol. E os profissionais começaram a se destacar muito mais, porque antes a gente tinha, voltando aí pros anos 2000, 4 grandes nomes que são referências nacionais, que é o Marcos Proença, Vanderlei Nunes, Marco Antônio de Biagi e o Celso Camura, né? Então eram eles, os cabeleireiros das famosas, das globais, e acabava distanciando todos os outros de alcançar esse nível de profissional, esse nível de faturamento. E eu acredito que com o Instagram, com as redes sociais, isso houve uma democratização. Então todo mundo consegue mostrar mais o seu trabalho, todo mundo consegue aprimorar mais o próprio trabalho, e aqueles que tiveram não só sede de aprendizado, mas também o jogo de cintura de eu preciso fazer modelo, eu preciso produzir conteúdo todos os dias pro Instagram, eu preciso entregar cabelo bonito, eu preciso pegar as pessoas que estão se destacando na rede social como referência e aprender com elas e fazer a minha história aqui. E aí você começa com os grandes salões em São Paulo, que isso acabou se tornando um bench para outros salões a nível nacional também serem grandes e aí atingir outros profissionais também. Então, quando você fala para mim que os profissionais daqui do Sul estão distantes do que está acontecendo no Sudeste, eu acho lindo, porque é uma oportunidade. É uma oportunidade de ser o pioneiro, de fazer aqui o que estão fazendo lá e ninguém está fazendo aqui ainda. Porque quando você sai na frente, demora muito para te alcançarem. E só vão te alcançar se você parar. Porque se você continuar, aí, meu amigo, o céu é o limite. O céu é o limite. Então, quando... E é você saber que se tá acontecendo lá, eu preciso ser mais visto lá. Mas eu não posso abandonar a minha região, as minhas raízes e o meu foco ali, entendeu? Acho que muita gente se coloca dentro de uma caixa e fala, cheguei até aqui, eu só posso crescer aqui nessa região por uma questão de número de habitantes versus renda per capita. Não precisa. Existem diversas formas de você aumentar o seu faturamento, de você crescer dentro da sua própria área, da sua própria região, mas você precisa acompanhar os grandes, né? Então, tem que nadar com tubarão. Tubarão nada com tubarão, a águia voa com águia. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Então, o nosso mercado vem acontecendo uma mudança, principalmente no período pós-pandemia, no segmento da beleza, no segmento profissional, onde muitas estruturas que eram muito grandes nomes, partiram para empreender, partiram para poder oferecer um serviço de maior qualidade. Quando eu digo no segmento de luxo, eu digo qualidade, que é você atender menos, atender mais personalizado, aumentar o seu ticket médio também de faturamento, para você também ter uma maior qualidade de vida. Então isso, nos últimos 2 anos, você começa a perceber essa movimentação, que no início eu confesso, achei que fosse ser um ou outro, mas eu vi que se tornou uma prática muito maior. Hoje o mercado de luxo, Tuão, a pessoa certa para responder. Pra falar sobre o que é luxo?
O mercado do luxo, muitas vezes a gente pensa, nossa, algo que custa muito caro. E não é. E não é. Depende muito, na verdade, isso daí é o quê? O que é luxo pra você? Luxo pra mim não tá vinculado, como posso falar, ao preço. Eu sempre vinculo a experiência e qualidade. Tá, vamos lá. É o luxo pra mim. Eu vou trazer isso pra uma questão muito mais de momento de vida. Tá. Pra um presidente de uma multinacional, luxo pra ele é tempo. Sim. Pra mim, hoje, que trabalho muito, que já tenho acesso a algumas coisas, luxo pra mim é uma experiência. Uhum. É um hotel, é um bom jogo de cama, é paz no não ter o telefone tocando o tempo Sim. todo. Então o luxo, ele muda muito ao decorrer da sua vida. Mas tem certas coisas num segmento de luxo, vamos falar do segmento da beleza, por exemplo, que tá muito atrelado à experiência. Então aí você difere preço de valor, né? Então, quanto custa você chegar num salão e você ser bem recepcionado, desde o manobrista que vai te receber, estou falando obviamente das grandes cidades, né? Sim. Mas o manobrista até uma recepção muito bem preparada, uma recepção que esteja muito bem alinhada, muito bem arrumada, com um atendimento impecável até a hora que ela vai te guiar ou para manicure ou para a cadeira do profissional, e aí o profissional vai chegar, ou o primeiro contato vai ser com o assistente vai perguntar se ela quer um café, se ela quer ser bem atendida. Então tudo isso eu acredito que seja experiência de luxo, tudo isso, né? Então você quer tomar um espumante, você quer comer um bolo, você quer a temperatura tá boa para você, do local, você ter um local às vezes mais silencioso, porque salão antigamente todo mundo ia no salão, era aquela zona de salão, né? Mas hoje tá todo mundo esgotado. Sim. Então as pessoas não querem mais aquela zona, as pessoas querem um momento mais introspectivo. Antigamente também tinha um ponto de que o cabeleireiro, ele era o melhor amigo da mulher. Hoje, com as redes sociais, ele já não é mais o melhor amigo dela, porque ela tá aqui, ó, se comunicando com a amiga dela, vendo o que tá acontecendo no Instagram. Muitas vezes a pessoa não quer uma conversa naquele momento. Então é você ter a sensibilidade de identificar o que o seu cliente precisa naquele momento e ser tão único que a recorrência vai vir, que ela não vai olhar o preço que você está cobrando, mas sim o valor que o seu trabalho tem. E você complementar isso com um excelente ambiente, com um café servido numa xícara mais bonita. Eu tenho, assim, algumas ressalvas com alguns locais que você chega e vai te servir, por exemplo, um café num copo de plástico, você não está pagando um serviço X. Então você fala, cara, você não pode servir isso num copo de plástico. Exatamente. Então você tem que ter esse olhar, né? Então, e a pessoa vai saber a diferença daquilo ali na hora que ela for pagar. Então hoje no segmento da beleza, pra mim, o luxo é isso, é o salão também está atrelado ao que está acontecendo no momento, as marcas do momento, a sustentabilidade também. Então é muito mais embaixo. Então não é só você assimilar o luxo a algo caro. Não. Tem muita coisa cara que não é boa. É você assimilar o luxo a uma experiência por completo, né? Então, a um excelente produto, um excelente atendimento, a uma excelente finalização de cabelo, porque tem gente que tá pensando no serviço linha de produção, então fez cor, entregou, escovou, vai embora, próximo. Beijo. Não. É você, é aquele cabelo, cada cabelo ali ser único, é uma obra-prima que você acabou de terminar. Uau! Isso aqui tá lindo. É onde a pessoa todo mundo vai parar e vai olhar e vai dizer, que incrível isso daqui, né? Isso é um trabalho de um artista, isso é um trabalho de um profissional. Então, pra mim, o luxo hoje no segmento da beleza, principalmente de salão, é isso. Guilherme, um ponto. Você acha que o luxo também tá atrelado à qualificação daquele profissional que me atende? Um exemplo, tipo, Giovanni tem quantos anos de carreira? 14 anos de carreira. Uma vida estudando, não para de estudar, tá sempre extremamente atualizado. O luxo também é a qualificação da entrega dele? Sem dúvida nenhuma.
isso também conta muito, né? Mas eu acho que isso conta muito para definir o pré. Qual profissional que eu vou escolher para me atender. Mas existe muita gente que também tem 14 anos de profissão e a gente sabe que não tem a mesma dedicação que o próprio Giovanni tem, entendeu? Sim. Então, que se perde no meio do caminho, que usa muito Photoshop nas fotos e na hora que você vai ver o trabalho não é aquilo ali. A cliente nem se reconhece, né? Exatamente. Então, isso faz parte do pacote, né? Então, acho que um profissional de luxo, vamos dizer assim, ele tem que ter uma base muito boa, Sim. não só qualificação na área dele, mas ele tem que entender de um universo ali, né? Porque para você oferecer luxo, você precisa viver um pouco daquilo ali, você precisa estudar um pouco daquilo ali. Então, você saber um pouco, não precisa ser profundamente, mas um pouco de arte, um pouco de moda, um pouco de finanças, até mesmo porque a pessoa que exige o serviço de luxo é uma pessoa também que ela navega por todas essas outras áreas. E dali é um mundo infinito que vocês podem desdobrar juntos, né? E eu preciso falar pra vocês que o nosso programa está chegando ao fim, mas teremos parte 2 com esse gênio, nosso convidado que estará na parte 2. Gente, Quero agradecer aos nossos apoiadores: Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco, Cantina Mascaron e Viva Farma Farmácias. E voltamos na semana que vem com a parte 2 com o Guilherme Gino. Um beijo!